E aqui temos mais um caso que eu resolvi ler depois que passasse o hype, porque essas duas HQs aqui são do Marc-Antoine Mathieu, e aí foi falado muito, mas muito bem. Inclusive uma coisa que a Comic Zone soube fazer, inclusive até antes de lançar o quadrinho, foi colocar essa HQ lá no topo como uma das criações mais inventivas sobre a arte e sobre a linguagem dos quadrinhos. E aí ela lançou, ela conseguiu aí, correu atrás, parabéns Comic Zone lançou, e aí veio as críticas, veio as resenhas e todos falaram que é uma HQ incrível justamente porque sabe lidar com a linguagem dos quadrinhos. E é claro que eu esperei passar o hype para conferir, e é verdade. Eu tenho que dizer assim, a direção criativa das duas HQs, e é por que eu li as duas ao mesmo tempo, assim, uma seguida da outra, obviamente. Porque, primeiro, elas são do mesmo personagem, elas seriam uma continuação, né? Eu entendo que seria uma continuação, apesar da história não ser a mesma, porque o contexto aqui é sobre como lidar com os elementos de quadrinho e criar uma atmosfera sobre os elementos de quadrinho. E isso é sensacional. Porque primeiro, bom, sabendo aí que, né, quadrinhos é uma linguagem, tudo, e toda linguagem tem a sua sintaxe. E aí o que acontece? Literalmente, o Mathieu, o que ele faz aqui? Ele pega todos esses elementos narrativos de quadrinhos, coloca nesse universo aqui que você tem até uma crítica sobre espaço, né, sobre a pavimentação urbana, né, o crescimento urbano. E basicamente, ó, não sei se dá para vocês repararem, ele está lendo a própria página de quadrinhos que a gente está lendo. E aí essa metalinguagem flui durante toda a HQ. E aí ele começa a tentar descobrir o que é essa origem, porque o nome do quadrinho é justamente isso, esse quadrinho e o quadrinho que ele está lendo. E aí, como você vê, as páginas são colocadas durante a história, só que ela tem uma questão aqui que é o buraco de minhoca dentro do quadrinho. Ó, não sei se dá pra vocês repararem, tem uma máscara aqui. E aí, inclusive, ele fala sobre isso, como ler o quadrinho anterior ao mesmo tempo que você lê o passado e o futuro é sensacional. E aqui em O Processo, ele discute, na verdade, a questão de tempo nos quadrinhos como desenho, como criar um quadrinho e criar essa questão aqui do fluxo temporal de um quadrinho. Ou seja, não sei se dá pra vocês repararem, mas tem um duplo do personagem principal, do protagonista, que vai correndo contra o tempo. E aí, o que acontece? Ele acaba saindo das páginas do quadrinho. E aí eu não vou revelar muito mais, porque senão estraga a história, mas a questão é essa. A inventividade, a criatividade é aquela questão de dominar a regra para quebrar a regra, desvirtuar a regra, é incrível. Os dois quadrinhos aqui são leituras super rápidas, não passam de 50 páginas cada uma, mas a questão é que a todo momento ele discute a linguagem dos quadrinhos e como você pode usar o próprio elemento do quadrinho para criar uma história diferente, e é o que temos aqui. Eu lembro que na época, quando a Comic Zone falou que esse quadrinho seria impossível de você traduzir para uma outra mídia, é justamente por causa disso, porque ele questiona justamente a história em quadrinhos e a linguagem. Então, por isso, nos próximos stories, meus queridos, vai ter link aí para os dois quadrinhos, ok? Vocês clicam, compram, porque se vocês querem ver algo diferente, descobrir a potencialidade de uma história em quadrinhos, essa aqui, ó, A Origem e o Processo, é a leitura ideal para vocês. Até a próxima. Aquele abraço.